Boa noite, Rafael. Tudo bem? Boa noite, Gustavo. Tudo bom? Tudo certo. Obrigado aí por aceitar nessa sexta-feira à noite aí, tá batendo um papo aqui sobre Floripa, sobre o futuro de Floripa e o futuro do Brasil aqui. É isso, Sexta-feira à cara. noite, sextou, quarentena. Antes de Pois é, começar né? aqui, antes de começar, eu vou me apresentar aqui, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Sobrosa, sou postulante do Partido Novo Vereador de Florianópolis, estou na terceira e última etapa do processo seletivo. E eu trouxe aqui hoje o Rafael, que é presidente do Diretório Municipal do Novo em Florianópolis, para debater comigo aqui alguns mitos e verdades sobre o Partido Novo. Antes da gente começar, Rafael, se tu quiser fazer uma apresentação tua aí, te apresentar o que tu fazia na tua vida privada antes de entrar no Novo, que tu faz ainda, obviamente, Faço, o que é. te Pois é. levou e o que te levou a sair da indignação e ir para a ação, hoje ser um voluntário aí do Partido Novo como dirigente partidário. Então, começando pela história do Novo, né? Começou em 2013, ali naquelas revoltas, né? Naquela movimentação política. Eu sempre tive, acho que é uma história muito parecida, né? Recorrente. Sempre tive interesse por política, mas não tinha um partido que me representasse. Então, eu ficava ali interessado, querendo participar, mas sempre buscando um partido. E aí eu conheci o Novo, né? Ainda na época de coleta de assinaturas, morava em São Paulo, e aí colaborei com o que eu pude ali na coleta de assinaturas, e assim que em 2014 para 2015 comecei a participar com mais frequência do partido, né? Eu sou psicólogo, sou escritor, sou professor da UFSC. Então, nesse momento, a UFSC a parte de ensino está parada, né? Que é um outro tópico que merecia uma live também, mas enfim. Hoje, na minha vida privada, eu sou professor da UFSC. E do Novo, eu sou presidente desde 2000 quer dizer, era líder, né? Líder do Novo aqui em Florianópolis, desde 2018 e agora presidente municipal. Dá um salve aí para o Vinícius Lois, nosso presidente do Diretório Estadual, que acabou de entrar aí. É isso aí. Aproveitar então, entrar na seara, que vocês dois já discutiram em outra live aí, se o Novo é um partido de rico ou não, né? O Novo é um partido de rico ou não, Rafael? Então, assim, ó, vamos lá. Se o Novo é um partido de rico, isso tem que se demonstrar, por exemplo, nas campanhas, né? Eu acredito, porque não faz sentido um partido de rico gastar pouco nas campanhas. Você concorda comigo? Sim, claro. E aí, se a gente for fazer uma análise, a gente fez em outra live, mas rapidamente, se a gente for fazer uma análise dos eleitos em 2018 para deputados federais em Santa Catarina, a gente vai ver, por exemplo, que a Angela Min gastou na sua campanha, no total, 2 milhões, quase 2 milhões e 500 mil reais na sua campanha, tá? Desses 2 milhões e Uhum. 500 mil reais, 1.150.000 veio do fundo partidário e 1.150.000 veio do fundo eleitoral. Para quem não sabe, são recursos públicos, ou seja, você pagou esse dinheiro para que a Angela Min fosse eleita com esses valores, tá? Então vamos para não ficar só num nome, vou falar aqui também da Giovanni de Sá, do PSDB. Ela gastou na campanha dela para ser eleita 2 milhões e 68 mil reais, tá? Desses 2 milhões e 68 mil reais, ela gastou 2 milhões só de fundo eleitoral, tá? Então, vamos lá. Se essas pessoas... Vou citar mais uma aqui, por exemplo, o deputado federal do PT, o Pedro Uxai. Ele gastou, ele gastou 1.200.000 reais na sua campanha e desses dinheiro, os recursos públicos foram 900 mil reais de fundo eleitoral, fundo partidário. Não, Uhum. fundo partidário. Então, quer dizer, se o Novo é um partido de rico, ele tem que pelo menos ter gastado mais do que, pelo menos que o PT, né, que é o Partido dos Trabalhadores. Tem que Vamos se respaldar essa riqueza aí na hora da campanha. Como é que foi o Claro, nosso porque deputado? senão, para que adianta ser rico e não usar o seu dinheiro na hora da campanha, né? Não tem sentido. Não. Então, veja bem, o nosso deputado federal eleito, Gilson Marques,
ele gastou na campanha, tá? R$ 184.756,33, tá? Então, veja bem, veja a diferença. Daqui gastou mais, que é a Ângela Min, 2.500.000, e o Gilson Marques, que gastou R$ 184.756. A E quanto diferença, de fundo partidário eleitoral? a diferença, o Gilson gastou zero de fundo eleitoral e fundo partidário. Todo esse valor veio de recursos próprios e doações de pessoas físicas, ou seja, doações voluntárias, diferente das doações do fundo partidário eleitoral, que são praticamente arrancadas do bolso dos pagantes, né? E aí muita gente fala que esse é o preço da democracia, né? Ah, o preço da democracia é o fundo partidário e o fundo eleitoral. Aí eu me pergunto, numa hora como essa agora, que a gente tem uma crise, uma pandemia, onde é que onde estão esses recursos que poderiam ser usados para o combate tanto da pandemia quanto aos resultados catastróficos econômicos que já estão aí e que vão piorar, né? Esses Sim. recursos. Então, os políticos não permitem que esses recursos sejam utilizados para o combate à pandemia. Então, esse é um dos exemplos, tá? Uma outra coisa que eu queria falar sobre, para a gente tentar fechar essa parte do novo é um partido de rico, a gente não usa nenhum real de dinheiro público, né, do dinheiro do pagador dos impostos. Tudo que a gente usa para manter o partido vem de doações dos filiados, né? Cada filiado paga ali em torno de R$ 30 por mês, quer dizer, não dá para quase nada. Você vai sei lá, vai lanchar e você gasta isso, gasta até mais, entendeu? Então a gente tem esses recursos vindos dos filiados, dos apoiadores, tá? R$ 30 por mês. E só, é com isso que a gente se mantém. O Novo Florianópolis, esse mês, recebeu, e foi um mês muito ruim, em torno de R$ 1.150, tá? Dos filiados, né? Então, é isso que a gente recebe por mês para manter o partido dos ricos funcionando, né? E fazendo ações. Nós estamos sempre nas ruas, quer dizer, não agora nesse momento exatamente, mas estamos sempre nos movimentando, seja ano eleitoral ou não seja ano eleitoral. Então, quer dizer, a gente faz realmente muito mais com muito pouco. Recursos esses que não dão nem para tu, como um dirigente partidário, fazer como os outros dirigentes, né? Ter gabinete com piscina de hidromassagem, né? Todas essas coisas, ter helicóptero à disposição, como a gente viu recentemente, né? É importante ressaltar isso, né? Todo mundo que está no Novo é voluntário, tá? As únicas pessoas que recebem algum salário são os mandatários, né? Afinal de contas, estão ali trabalhando. E no caso em Santa Catarina, em toda Santa Catarina, temos 2 funcionários, tá? 2 funcionários. Então, a realidade é muito diferente da que ficam falando aí, que a gente é partido de banqueiro, partido. Por exemplo, eu não sou banqueiro. Tu é banqueiro, Gustavo? Não. Olha o meu Eu não. quarto aqui, né, cara? Então, assim, na verdade, Gustavo, até aproveitando a tua live, para dizer que o Novo, ele é o partido daqueles que acreditam nos valores do Novo, né? Mas eu entendo que o Novo tá muito identificado com a classe média, com aquele profissional liberal, com aquele micro e pequeno empreendedor que tem o seu negócio, que tem um cabeleireiro, que tem uma padaria, tá? E tá ali meio que esmagado, né? Entre aqueles que são muito ricos e de fato se apropriam do Estado, né? Porque existe isso também, né? Aqueles que Sim. conseguiram JBS, enfim, outros nomes aí que foram tão famosos, né? Do, na época da Lava Jato, enfim, quando existia Lava Jato Uhum. ainda. Então, assim, esses daí, eles não querem que nada mude. E, ao mesmo tempo, a população mais pobre não tem condições ou poder, muitas vezes, de se manifestar politicamente e acabam imprensadas. E a classe média está ali, né? Muitas vezes levando o pato, né? E acabam Uhum. criando-se aquela imagem de que o empresário é um sujeito gordo, com um charuto na boca,
fazendo maldades, né? O empresário brasileiro, a gente sabe que não é esse estereótipo. Aliás, tem dado show, desculpa até não deixar Não, fica espaço à para você falar. vontade. Não, Aliás, é uma aula aqui. Faço questão de ouvir mais do que falar. aliás, o empreendedor brasileiro tem dado um show. Se vocês puderem acompanhar, acho que é Solidariedade SA, é um quadro que tem no Jornal Nacional, Jornal todo Nacional. dia. É assim, ó, tem dado um show, porque assim, não só o grande, né, é o médio, de todos os tamanhos que você possa imaginar, agindo com solidariedade. Ontem eu fiz a live com a Paula Steffen, né, do Clube da Luluzinha, e ela disponibilizou o material de mentoria dela gratuitamente para pequenas empresas. Então, assim, de um lado, e eu não estou querendo polarizar, tá? Eu acho que existe muito a função do Estado, na verdade, ela existe e ela não está sendo executada porque o Estado não tem prioridades. Mas o que a gente tem visto, por exemplo, em Santa Catarina, é o Estado apresentando diversos escândalos no trato da coisa pública, né? E se vê os empreendedores e as empresas e as pessoas agindo para mitigar os resultados dessa pandemia. Então, de fato, eu espero que as pessoas percebam isso, né? E possam, de fato, votar melhor, fiscalizar e fazer melhor uso do seu poder, né? Que vai além do voto. E quando a gente fala aqui, nós do Novo, em defender o empreendedor, né, e tirar as amarras do Estado sobre eles, ele sempre tem essa imagem que a gente está defendendo esse cara, como tu falasse, né, fumando charuto, esse cara gordo, multimilionário, sendo que na realidade 80% dos empregos são gerados por micro e pequenos empreendedores, né, e são essas pessoas que a gente quer ajudar. E quando tu me Perfeito. perguntasse se eu sou banqueiro, né, como tem essa pecha que todo mundo do Novo é banqueiro, tem um comentário muito, muito bom que o Vinícius Ross fez lá no Twitter quando eu divulguei a live, né, falando que se o Novo é um partido de rico, me avisem, né, para eu trocar de partido e para um partido que se adeque às minhas condições financeiras, né, por favor. Exatamente. Exatamente. Acho que a gente pode passar, inclusive, para uma outra mística, né, do Partido Novo, que o Partido Novo tem dono, por exemplo, né? A gente fala muito que o Sim, Partido Novo tem dono. E é muito interessante a gente perceber como a ideia desse partido, de fato, ela é tão nova, ela é tão, de fato, diferente no cenário brasileiro, que eu não julgo as pessoas por elas estarem desconfiadas. Porque a institucionalidade no partido, ela tenta ser a mais forte e a mais equilibrada possível. Por exemplo, o fato os dirigentes não poderem ser candidatos ou mandatários, já é um diferencial enorme, entendeu? Dando um sim, exemplo aqui, a Giovanna de Sá, que é do PSDB, ela é a atual presidente do PSDB no estado. Então, além dela isso é cumprir recorrente. isso, não é só ela, estamos citando ela, mas, Sim, mas isso é bastante com. O Jorginho Melo é o presidente do PL aqui no estado de sim. Santa Catarina. Então, você percebe que há uma mistura. Quem faz a gerência de um partido, Vinícius que está aí, pode dizer o quanto claro, talvez com milhões e milhões do fundo partidário facilite bastante, mas é muito trabalho, é muito trabalho. E um cara que é senador da República ou uma deputada federal não deveria estar focada no mandato dela, não deveria estar focada em fazer o mandato dela da melhor maneira possível, em vez de ser a presidente do partido. Então, o Novo ele é tão diferente nesses aspectos que acaba gerando uma desconfiança. Se todos dos 30 e tantos partidos, 99% tem dono, por que o Novo não teria dono? Só que o Novo Sim. não tem dono. Um dos criadores, que é o João Moedo, que é provavelmente o mais proeminente, tanto pelo fato de ter criado o partido, colocado mais energia na criação do partido, quanto pelo fato de ter sido candidato a presidente, não faz dele de maneira alguma dono do partido. Hoje ele não tem zero ingerência sobre qualquer decisão do partido. O presidente do partido é o nosso ex-presidente estadual, Eduardo Ribeiro, desculpa. Nada bem. Eduardo.
Eduardo Moreira é uma péssima referência. Então, ele que decide. Não tem não existe essa ingerência que se imagina. E não é por bondade do Amoedo, é que o próprio partido que ele criou, com todas as ferramentas para que isso exatamente não acontecesse. E a gente pode falar. E é interessante também entender isso, né? O partido tem uma institucionalidade e tem os valores. Eu acho que são duas coisas bastante distintas que são importantes compreender para compreender o novo, né? Que falta em outros partidos. Totalmente, não existem, praticamente não existe. Como a gente acabou de falar, os presidentes dos partidos geralmente são pessoas com mandato. E isso não faz nenhum sentido. Como é que você vai fiscalizar um político se essa pessoa também faz parte da mesma... Se é um mandatário, não tem sentido. E ainda tem mais, né? Porque no caso do Novo não existe. Eles são essas pessoas decidem quanto de recursos públicos vai para cada um dos políticos. Então, assim, sei lá, eu não sei quantos por cento, mas eu suponho que a Ângela Minha, Giovanni de Sá, o Celso Maldaner e o Rogério Mendonça, enfim, que todos esses que usaram recursos públicos usaram a maioria, ou a maior parte do bolo, entende? Então, detrimento dos outros candidatos do próprio partido, né? Exatamente. Então, assim, bastava não ter dinheiro público envolvido na campanha para a gente ver tudo isso mudando, né? Isso é muito simples de entender, mas ainda está na cabeça. Eles conseguiram, né, de certa forma, colocar na cabeça das pessoas que é democrático usar dinheiro público para campanha política. E eu tenho mais uma justificativa para não usar. A maioria desses partidos, sei lá, tem mais de 20 vezes o número de filiados do Novo. O Novo tem 50 mil filiados, quase 50 mil, vamos dizer assim. O MDB tem 2 milhões, o PT tem 2 milhões de filiados. Se cada um der R$ 1 por mês, R$ 1, eles já teriam 2 milhões de reais limpo para usar na manutenção do partido. Aí não me venham dizer que essas pessoas não podem contribuir com com R$ 3 por mês para manter o partido. Então eles não acreditam no que eles estão propondo, né? Se você tem que pagar alguma coisa pelo que você está acreditando, né? Não é possível que a gente acredite nas coisas, goste daquilo que a gente acredita e queira que o outro pague para você. Isso não faz nenhum sentido. O Novo, ele é novo não só no nome, então fica difícil para as pessoas acreditarem que possa se fazer política desse jeito, já estão acostumados com essa forma usual de se fazer política, né, de caciques políticos. Então, Exato. eles olham, que, né, um partido que está no meio dos outros, então ele tende a ser a mesma coisa, mas acaba não sendo, né? E é nosso papel vir aqui acabar combatendo toda essa mística que envolve principalmente o Partido Novo, né? Que é um partido Claro. literalmente novo. Quem estiver aí vendo a live, se quiser fazer alguma pergunta, alguma dessas, às vezes a gente esquece, não são tantos mitos a Sim. respeito do novo, que às vezes alguma pergunta ajuda a gente a desmistificar, né? Eu acho que cada live que a gente vai fazendo, a gente vai ajudando a pôr um tijolinho a mais nessa ideia, trazendo mais um apoiador. Claro, tem pessoas que estão mal intencionadas, né? Por mais que a gente mostre todos os dados, né? A gente está na era das fake news, né? Então, para essas Muitas pessoas... delas estão envolvidas numa cegueira política, né? E até já abre brecha para a gente entrar num outro assunto, né? Eu, nas minhas redes sociais ali, eu vejo que o Orlando, nosso pré-candidato a prefeito, sofre a mesma coisa, né? Essas críticas ao Partido Novo. Muita gente vem dizer que o Novo é um partido de esquerda, é uma esquerda de sapatênis, né? O que me faz refletir, né? Como é que um partido liberal, que defende a iniciativa privada, a liberdade econômica, né, que é contra o Estatuto de Desarmamento, pode ser considerado um partido de esquerda, né? Novo é um partido de esquerda, Rafael? Como é que as pessoas conseguem fazer esse contorcionismo para chegar nessa ideia? Pois é, né, cara? Que momento mais maluco que a gente está vivendo, né? Um partido cujos valores por exemplo, não deve existir nenhuma empresa nas mãos do Estado, entende? Enquanto, por exemplo, o governo atual criou, em vez de extinguir empresas, criou mais uma estatal, né? Sem falar dos governos anteriores, que aí estouraram a boca do balão, mas é um negócio, assim, completamente absurdo, assim.
realmente a gente está sendo gerenciado em termos do debate público por questões completamente falsas, né? Se a gente for analisar, pegar qualquer deputado federal do Novo e analisar a votação dessa pessoa, você vai ver que não faz nenhum sentido isso que está sendo dito. Porque, geralmente a votação guiada pelos valores do Novo, que é menos Estado, Estado com mais prioridade. Vou dar um exemplo interessante. Aliás, se a gente for pegar a história, por exemplo, do presidente eleito, do Jair Bolsonaro, as votações dele como deputado federal, em muito mais de 60% das vezes, coincidiam com a votação do PT, por exemplo. Sim. Né? Em várias questões, por exemplo, não queria que privatizasse a Vale, não queria que privatizasse o sistema de telecomunicações, enfim, é um cara que tem uma história voltada ao estatismo, né? Enfim, isso não se ele mudou, se ele acha que, né, enfim, eu nem vou entrar nesse tópico, mas se há uma mudança de postura, ok, mas dizer que o Novo tem essa postura, o que é ser de esquerda? Na melhor das hipóteses, ser de esquerda é abrir mão da sua liberdade em nome de uma pretensa igualdade, né? E aí você abre mão um pouco da sua liberdade individual. Isso não está presente no Estatuto do Novo, não está presente nos valores do Novo e não está presente nas votações do Novo, que é o mais importante, né? A gente vive uma época que as pessoas falam, mas não vão ver exatamente o que está sendo feito. É importante perceber o que está sendo feito. Se você acha que o Partido Novo é um partido de esquerda, pegue um deputado federal qualquer e acompanhe 90% das suas votações. Simples. Simples. Pegue um vereador, pegue um deputado estadual, pegue qualquer um. E aí o desafio você é dizer que essa pessoa vota como um político de esquerda. Toda essa cegueira política levou muitas pessoas a acreditarem que é Bolsonaro ou é a esquerda, né? Qualquer mínima crítica que você faz ao governo Bolsonaro, pronto, você já vira de esquerda, né? O Ricardo Salles, que foi expulso do Novo, não, o Novo é de centro-esquerda. Entre Amoedo e Bolsonaro, eu fico com Bolsonaro, né? É uma imbecilidade sem tamanho, assim, desculpa até a palavra, mas não tem Mas cabimento. em relação ao Salles, é importante ressaltar o seguinte: como é que o partido é um partido de centro-esquerda e ele estava afiliado e lutando para ficar afiliado a esse partido por tanto tempo? Se Por era que um ele partido fazia de questão de centro, ficar, então, no partido de centro-esquerda? se era um partido de centro-esquerda, ele deveria ter entrado e ter saído na hora, não ter nem sido candidato pelo partido. Por que assinou os compromissos, né? Que eu, como postulante agora, tenho que assinar os termos de compromisso com as Fala um pouquinho ideias, os dos termos, princípios e valores do Novo, né? Gustavo, fala um Oi? pouquinho dos termos de compromisso. Diz quais são, o que ele exige os termos de compromisso para as pessoas que estão O assistindo. Partido Novo, ele exige de todos nós que postulamos ser candidatos, os prefeitos ou vereadores, a gente tem que assinar uma série de coisas que representam os valores do Partido Novo, né? Abrir mão de todos os privilégios que vai deter enquanto vereador, né? Aqui, por exemplo, carro oficial, telefone, enfim, diária para viagens. Então, como é que um cara desse assina tudo isso para hoje vir aqui dizer? Então, ele está assumindo, né? Então, que o posicionamento dele é de centro-esquerda, né? Pois é. E aí, às vezes, eu rogo às pessoas, principalmente as pessoas que tenham mais, assim, capacidade de avaliar as notícias, né? Antes de sair por aí, a não ser que você seja mal intencionado. Se você é uma pessoa mal intencionada, aí eu não tenho o que falar com você, porque você é uma pessoa mal intencionada. Você não está discutindo o mérito, você está discutindo simplesmente o seu objetivo é destruir um inimigo ou inimigos. Aí com essa pessoa não há muito o que falar. Mas se você não é essa pessoa, você deveria raciocinar quando você entra em contato com uma postagem, uma notícia. Por exemplo, isso. Tá, o Salles disse que o partido é de centro-esquerda. Quais são as provas? Essa semana me mandaram uma postagem de um ex-filiado, acho que de Blumenau, não me lembro agora qual cidade. E essa postagem era simplesmente, assim, um textão cheio de adjetivos e que não Só dizia que queria nada. ser candidato a prefeito lá? Não. Esse não. Era um filiado que decidiu apoiar outro partido, outra.
e simplesmente é um texto cheio de adjetivos, né? Então, assim, eu vou fazer de novo um pedido que eu faço, é que cuidado para também não matar né, jogar a criança com a água do banho, jogar a água do banho com a criança junto, né? Nem sei mais como é que é a expressão. Porque se você quer um país mais livre, com mais rico principalmente, né? Que aquela questão da desigualdade, a gente tem que pensar na pobreza, a gente tem que pensar em um país com menos pobreza e não com um país menos desigual. Porque se a gente for pensar em desigualdade, hoje nós temos países completamente igualitários, como Venezuela, como Cuba, como outros países aí que estão na Todos miséria, são igualmente pobres, né? igualmente pobres. É isso que a gente quer ter esse tipo de igualdade. Eu acho que a gente tem que pensar no fim da pobreza. A pobreza precisa acabar. A gente não pode achar normal que as pessoas sejam pobres, miseráveis, que não tenham um saneamento básico, etc. Então, essas são as prioridades. O Novo vê isso como prioridade. Então, em vez de estar discutindo se a gente tem que ter fábrica de camisinha, como o Estado possui, a gente deveria estar usando todos esses recursos para acabar com a falta de saneamento básico que geraria resultados enormes e importantes para a saúde das pessoas, para o bem-estar. A gente deveria estar pensando em dar título de propriedade para as pessoas. Dar título de propriedade faz com que aquela pessoa que mora vamos dizer assim, num bairro mais pobre possa, por exemplo, pegar um empréstimo no banco e abrir um negócio. Ou ela vai ou até um efeito psicológico, né? De cuidar melhor do seu entorno, porque aquilo é dela. Ela pode vender, ela pode trocar, ela pode fazer o que ela quiser. Mas é esse tipo de coisa que faz de fato a diferença. E o Novo ele nasceu exatamente para lidar com esse tipo de coisa, que faz diferença. Por exemplo, cada real. Eu sou professor da UFSC, então um dado que é importante a gente saber é o seguinte: cada real gasto no ensino básico gera muito mais resultado em termos de bem-estar para a população do que quando esse real é gasto no ensino superior. É fato, não é uma questão de achismo. Então, E nós mesmo temos. analisando esses dados, é completamente desproporcional, né? São 4 para o superior e 1 para o básico. Sim, a gente tem gastos percentuais de país rico com a educação. Só que a alocação desses recursos, é uma alocação diferente, é uma alocação no ensino superior. Eu não lembro quem me falou isso agora, mas eu achei muito interessante, que era assim, como é que você explica o ensino superior no Brasil para um estrangeiro? Você fala assim, no Brasil, quem não tem dinheiro paga uma universidade privada, e quem tem dinheiro usa um sistema público pago pelo mais pobre, que vai pagar a universidade do rico, e ainda vai ter que pagar a sua própria universidade, né? E aí sempre me questionam, mas a qualidade das universidades privadas é muito ruim. Isso na média faz sentido, mas também olha os incentivos que estão sendo dados. A gente tem sempre que pensar nos incentivos. Os incentivos para se criar universidades no Brasil, universidades privadas, muitas vezes são incentivos para se criar exatamente universidade, faculdade de fundo de quintal, né? Produtora Sim. de diploma. Enfim, estamos falando de tudo, né, ô Gustavo? Sim, tudo um pouco aqui. De tudo um Mas assim, pouco. ó, não colocaram nenhuma pergunta aqui, estamos aí próximo O de Bruno bater Negri meia hora entrou aqui do aí. Eu nosso quero ver papo. se ele continuar aí. Queria ver que ele Se ele está aí ainda, manda um questionamento aí. Não sei se tu tem é, mais algum mito aí que tu queira destrinchar sobre o novo. Acho que os mais já importantes a gente já falamos destrinchou, né? O mais comum. dele, já falamos dele ter dono, já falamos dele ser um partido de rico, já falamos que ele é de esquerda. Eu acho que para começar foi um bom começo, assim, para quem Sim. quem quiser saber mais, entra no Instagram e no Facebook do Novo, @Novo Floripa. Lá vocês vão ver tanto os resultados das votações, vão ver como é que o partido se posiciona, tá? E basicamente assim pedir que as pessoas respirem e tenham mais prudência, né, na hora de agir, né? Porque não dá para chegar na página do Gustavo, o cara que estava ali
na frente do movimento, né, Gustavo, para derrubar a Dilma. Não Sim. dá para chegar e chamar o cara de esquerdista. Chamar de esquerdista. É, É complicado. Eu nem pontuei isso, né, cara? É o mais absurdo. Se a pessoa abrir minha página, ver todos os meus posicionamentos, como é que essa pessoa vai me chamar de esquerdista porque eu tô no Novo, né? Olha o meu pois é. histórico aí, indo pra rua, lutar contra a Dilma, pela prisão do Lula, ainda aplaudir a ação da Polícia Federal, investigando os corruptos. A pessoa tem a coragem de ir lá me chamar de esquerdista. E vim Pois é. deputada ainda, curtir o comentário deles, nem para se posicionar, dali a opinião dela, não, curte, vai lá e incentiva o gado. Mas Então é aí você vai no, impressionante. aí você vai no, a melhor resposta, em vez de ficar nesse ad hominem, né, falando um do outro, é pegar os gastos dessa deputada dita conservadora. Vamos lá pegar os gastos dela, né, que eu entendo do conservador, ele é alguém que tem prudência no trato com o dinheiro do pagador de impostos, né? Então vamos lá, que vive citando Margaret Thatcher, vamos lá ver como é que ela está gastando o dinheiro público, quais são as ações de fato que foram benéficas para o Estado, né, para as pessoas. É nisso que a gente tem que. É assim que a gente tem que responder. E é por isso que eles têm tanta raiva da Sim, gente, Gustavo, do novo. É porque a gente não parte para o mesmo debate, né? O nosso debate é com no dados. mesmo nível. E a gente tenho certeza que a gente vai perseverar e fazer, vamos fazer vereadores em todas as cidades que a gente está concorrendo. E cada vez mais as pessoas vão ver o trabalho do novo. Aos poucos aí o pessoal está começando a descobrir todo o trabalho do Novo, cada vez mais a gente está tomando os estados e municípios aí, agora temos muito mais municípios que vão disputar prefeituras e vereadores, então continue acompanhando o trabalho do Novo, segue lá, @Novo Floripa, entra nos grupos de WhatsApp, tem o link lá no @Novo Floripa, Estamos com a participa campanha dessa legal. mudança aí que está acontecendo. É isso É isso aí. aí, Rafa. Muito obrigado Valeu. aí pela participação, bom final de Imagina, semana aí. Valeu, Gustavo. Valeu. Até a próxima.